Guga Chakra, que está lá em Nova York. Guga, boa noite para você. A Rússia não concordou com os pedidos de cessar-fogo anteriores e agora propõe ela sozinha uma pausa diária para um corredor humanitário, por assim dizer. Qual é o recado que a Rússia dá com isso? Olha, Natuza, a grande questão é que a Rússia vê Guta de uma forma diferente que outros países observam. Na visão da Rússia, Guta é uma região controlada por grupos terroristas. De fato, há a presença de organizações ligadas à Al-Qaeda, como Hayat Tahrir al-Sham, antiga Frente Nusra, que é considerada terrorista, inclusive, pelos Estados Unidos, e do Jaish al-Islam, que é considerado terrorista pela Rússia, mas não necessariamente pelo Ocidente, e tem uma ligação mais tênue com a Al-Qaeda. A Rússia argumenta que a resolução aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU permite que sejam mantidos os ataques contra o grupo Estado Islâmico, que não tem presença em Guta, mas também contra a Al-Qaeda. Então a Rússia e, claro, o regime do Bashar al-Assad usam isso como argumento para seguir bombardeando Guta. Ao mesmo tempo, a comunidade internacional quer que esses bombardeios sejam interrompidos devido ao elevado número de vítimas civis. Afinal, os bombardeios parecem ser aleatórios. A Rússia busca dessa forma, de fazer esse corredor humanitário e com uma trégua ao longo do dia, busca dizer o seguinte: olha, a gente está permitindo que os civis saiam de Guta. Quem não sair, de uma certa forma, é conivente com essas organizações terroristas que são ligadas à Al-Qaeda. E na visão da Rússia e do Assad, só para complementar, basicamente o que eles estão fazendo em Guta contra o que eles dizem ser Al-Qaeda, que de fato há a presença da Al-Qaeda, é o que os Estados Unidos fizeram em Raqqa, que era controlada pelo grupo Estado Islâmico, e a Rússia argumenta: ué, em Raqqa ninguém pedia trégua por causa dos civis, afinal os civis também morreram em Raqqa e morreram em Mossul, no Iraque, em grande quantidade. Então esse é mais ou menos o argumento da Rússia, Natuza. Eles estão jogando duro. Agora o governo russo disse que a trégua de 30 dias, Guga, só vai entrar em vigor quando todas as partes entrarem em acordo. Mas essa não é uma negociação fácil, ou é? Olha, Natuza, na verdade a Rússia quer empurrar com a barriga, porque o objetivo da Rússia e do regime do Bashar al-Assad é eliminar esses grupos rebeldes. Pensando como regime sírio, eles não vão querer que ali nos subúrbios de Damasco, como eu falei na sexta-feira, a região de Guta, equivalente à Baixada Fluminense para o Rio de Janeiro, tenha a presença dessas organizações ligadas à Al-Qaeda. Assim que eles conseguirem eliminar ou enfraquecer bastante esses grupos, aí eles vão implementar os acordos de Astana, que é um acordo basicamente que envolveu a Rússia, a Turquia e o Irã para ver tréguas em alguns lugares da Síria. No caso, em Idlib, que é a região que tem a maior presença de grupos rebeldes na Síria, o principal, no caso de Idlib, é realmente a Al-Qaeda. Nos arredores de Homs também, ali em Guta, próximo ali, que é como a gente está falando, ali no subúrbio de Damasco, e também em Dara, mais próximo com a Jordânia. Mas a Rússia só vai aceitar isso mesmo, provavelmente, depois que eles tiverem eliminado os rebeldes ali em Guta. Enquanto isso, eles vão fingindo, vai ter uma trégua, às vezes 1, 2 semanas, corredor humanitário, mas depois que sai do centro das atenções da imprensa internacional, eles recomeçam os ataques. Então talvez até haja uma trégua, uma coisa por um período, mas depois eles vão voltar. Eles não vão aceitar que tenha presença rebelde em Guta, assim como eles não aceitavam em Alepo Oriental, e eles conseguiram unificar, Natuza. Vamos ver como é que vai ser